professor emérito da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, também ocupou cadeiras nessa área nas Universidades Católica de São Paulo, PUC, e Estadual de Campinas, Unicamp. Foi um dos fundadores e presidiu por mais de 10 anos o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, instituição considerada como um dos maiores centros de pesquisa e debate sobre políticas públicas do país. Participou de várias iniciativas da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, SBPC, principalmente na área de ciências humanas. Integrou ainda o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Como professor e articulista, com um estilo tido por alguns como um tanto agressivo, colecionou polêmicas e adversários. O filósofo José Arthur Gianotti está no centro do Roda Viva de hoje. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de debates da TV brasileira. Hoje, no centro da roda, está o professor José Arthur Gianotti. Estamos no ar em todo o país, pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook e também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com José Arthur Gianotti, convidamos Celso Fernandes Campilongo, professor da Faculdade de Direito da USP. Cláudio Couto, cientista político e professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas. Pedro Dória, editor do canal Meio.com.br, colunista dos jornais O Estado de São Paulo, O Globo e comentarista da rádio CBN. Daniela Milanese, editora da agência Bloomberg. Jaime Spitzkovski, colunista da Folha de São Paulo e integrante do GACINT, Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. Somos acompanhados e supervisionados pelo nosso democrático cartunista Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Boa noite a todos, boa noite, professor. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo aqui. Primeira pergunta a respeito dos seus últimos artigos, sua entrevista na Folha de São Paulo. O senhor se declarava contente com tudo que tinha acontecido nessas eleições. Já na segunda entrevista à Veja, o senhor já se mostrava um pouco apreensivo. Hoje, o senhor está mais apreensivo. Eu queria que o senhor contasse para a gente por que essa mudança de humor aí durante esse período. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Cultura pelo convite e a possibilidade de conversar com todos vocês. E hoje eu gostaria realmente de estar do outro lado e não estar no centro, porque as minhas dúvidas aumentaram e estão aumentando cada dia. Isto é, eu sabia, eu já tinha dito, que esta eleição seria muito especial, na medida em que ela iria definir que tipo de crise política nós vamos ter daqui a pouco. Certo? Agora, com a definição que a crise vem para o lado da extrema-direita, aí, obviamente, a minha preocupação aumenta. E aumenta na medida em que a campanha foi uma campanha que não tocou nos problemas reais do Brasil. Todo mundo diz é preciso educação, é preciso maior segurança e assim por diante. Para tudo isso precisa de dinheiro. E nós estamos numa crise econômica miserável, nós estamos recuperando de uma recessão, de umas maiores da nossa história, provocada pelo governo Dilma, e nós não sabemos ainda como é que nós vamos nos inserir no novo capitalismo mundial, que é muito diferente do capitalismo anterior. Veja bem, nós estamos num capitalismo de conhecimento. Os Estados Unidos saem da crise com uma revolução tecnológica que nós não esperávamos e uma revolução que altera a própria concepção de emprego. E se nos Estados Unidos nós temos as duas costas democrática e um centro extremamente conservador,
à medida que a noção de emprego está desaparecendo. Se lá nós temos Trump, é óbvio que aqui nós iríamos ter um trumpete. Vamos começar a roda de perguntas aqui com Pedro Doria, que escreve sobre tecnologia e, enfim, também se debruça sobre história. Bom, espero antes que as pessoas possam se debater com Todos vamos debater, todos vamos se preocupar. Eu não vou ficar aqui como oráculo. Não, de jeito nenhum. A gente vai fazer essa primeira roda para todo mundo fazer uma pergunta e, em seguida, a gente incentiva aqui as... Professor, o senhor naturalmente sabe que há uma diferença aqui de nível de conhecimento, né? De idade. Mas isso é apenas um detalhe. Professor, três fatos que ocorreram entre ontem e hoje. Uma deputada estadual do PSL de Santa Catarina convocou, no espírito aí, baixou o Joseph McCarthy nela e convocou todos os alunos de Santa Catarina a denunciarem seus professores que estivessem dando ideias perigosas de esquerda em sala de aula. Um deputado federal eleito pelo PSL do Rio de Janeiro, pelo Twitter, mandou um recado para seus seguidores dizendo que era todo mundo bom começar a seguir a lei e a ordem, porque o Brasil tinha acabado de mudar. E basta isso. Esse tipo de coisa está se repetindo cada vez mais, já vinham tendo sinais parecidos ao longo. A gente tem que tomar cuidado. Existe algum motivo para nos preocuparmos com o autoritarismo do presidente eleito Jair Bolsonaro? Existe alguma forma de esse tipo de autoritarismo vazar e alterar de alguma forma a maneira como o Brasil tem sido governado desde 1985? Não, existe um perigo sério na universidade que, vamos dizer francamente, ela se politizou demais. Nós temos, na nossa faculdade particular, a Faculdade de Filosofia, da ECA e assim por diante, nós temos uma situação política de extrema sensibilidade. Eu acho que esse clima precisa abaixar. Não se abaixa esse clima através de censura e através de outras, vamos assim, invocações. Mas que a universidade precisa passar por uma reforma profunda, eu acredito que sim. Por quê? Porque nós tivemos um enorme desenvolvimento das universidades brasileiras. Mas só que a parte de pesquisa ficou dissolvida. Ora, eu sei que há muito tempo não é nas universidades que a pesquisa se faz, mas é nas universidades que se formam os pesquisadores. Ora, o que nós temos tido em várias universidades é uma universidade que forma uma secretária 3 para ser uma secretária do 3, do 1 ou 2. E o resultado? Nós não temos realmente um processo de formação de novos pesquisadores. E isso precisa ser corrigido. Professor Celso, sua pergunta. Professor Gianotti, eu gostaria de fazer uma pergunta justamente sobre a universidade. A nossa universidade. A nossa universidade. Nós tivemos, na semana passada, já algumas manifestações pelo Brasil inteiro e, inclusive, com intervenção do Supremo Tribunal Federal, garantindo a liberdade de expressão nas universidades. A minha pergunta diz respeito ao histórico, digamos, dos últimos 24 anos de governo, período Fernando Henrique, período Lula e Dilma. Fernando Henrique, alguém que vinha da universidade, um professor universitário, portanto, alguém que conhecia muito bem a universidade. No caso de Lula, no caso de Dilma, uma relação não tão intensa com a universidade, mas, de qualquer forma, o Partido dos Trabalhadores sempre com muitos vínculos com a intelectualidade. É possível que este período de 24 anos tenha conduzido a esta politização extrema da universidade e esvaziado, talvez, uma pesquisa mais rigorosa, por exemplo. Agora,
o candidato, o presidente Bolsonaro, chega vindo de outra tradição de escolarização. Ele chega de uma escola militar. Tá? Se eu tenho excesso de politização de um lado, não é possível que eu tenha ausência de politização de outro e uma dificuldade de compreensão daquilo que é o ensino superior, daquilo que é a universidade por parte do presidente Bolsonaro? Não só do presidente Bolsonaro. Na minha apresentação, me lembraram que eu pertenci ao Conselho Federal de Educação, Conselho Nacional de Educação, logo no primeiro mandato do Fernando Henrique. Aconteceu que o Paulo Renato tinha feito um acordo para aprovar certas universidades para passar a LBO. Eu fui contra a aprovação de uma universidade e perdi por um voto, certo? E simplesmente me afastei do Conselho. Isto é, o processo de comercialização das universidades começou já há muito tempo. Então, o que nós tivemos foi, de um lado, uma rede universitária absolutamente comercial e, de outro lado, uma rede universitária federal ou estadual com interesses cada vez mais politizados. Temos, então, a confluência de duas tradições perniciosas e eu não creio que o novo presidente vá interferir, a não ser para pior. Portanto, eu acho que a situação das universidades é extremamente perigosa. E mais ainda, mais perigosa é a situação das fundações de amparo à pesquisa. Porque uma fundação que funciona bem é a de São Paulo, mas todo o dinheiro que sai da FAPESP é na base de projeto de pesquisa. Ora, nós tivemos agora, no governo do Estado, candidatos que simplesmente propunham que esse dinheiro também fosse distribuído às empresas e aos institutos sem a necessidade de planos de pesquisa. Isto é, a situação da pesquisa no Brasil melhorou muito do ponto de vista dos focos, mas nós não temos uma política de conhecimento. Em outras palavras, nós não temos uma política de inserção no novo capitalismo que está aí. Daniela. Professor, eu queria puxar a conversa para o lado da economia um pouquinho, até porque a crise, como o senhor bem colocou, deve ser um dos motivos que explica esse resultado que nós tivemos nas urnas, né? O Bolsonaro, alegando desconhecimento, delegou a área econômica a um economista liberal, que é o Paulo Guedes, que tem visões bastante antagônicas em relação ao que o presidente eleito teve ao longo de sua carreira política, né? Como compatibilizar essa agenda liberal que o Paulo Guedes traz e propõe com o interesse mais imediato dos eleitores, da população, que certamente está mais centrado no emprego e melhora da renda? Essa é uma pergunta que eu não posso responder. Você tem que perguntar ao Bolsonaro. Como é que ele vai lidar com as contradições do governo dele? Está claro? Agora, esse governo vai ter que ter alguma linha. Nós não sabemos qual é a linha do governo do Bolsonaro ainda. Nós temos, de um lado, uma ultradireita, militante e militarizante, e, de outro lado, um anti-PT. Como é que essas duas tendências vão se conciliar nos próximos tempos, eu não sei. Então, do ponto de vista da economia nacional, o mercado mesmo hoje estava contente, de repente não está mais tão contente, e o que nós temos é simplesmente incertezas. Essa é uma eleição que não nos traz diretrizes
claras. O governo Bolsonaro precisa ser montado e nós não sabemos como ele vai montar. Cláudio. Professor, o senhor mencionou o fato de que há uma politização muito grande na universidade. O que o senhor está entendendo exatamente por essa politização? Eu pergunto porque, de um lado, nós vemos muitas vezes nas universidades públicas uma captura corporativa, né, que se expressa por meio de greves infindáveis, que muitas vezes se tornam quase que um fim em si mesmo, né, sem que haja objetivos muito claros. Às vezes você tem uma pauta de reivindicações que é atendida, daqui a pouco surge uma pauta dentro da pauta e aquilo se torna interminável. Essa é uma forma possível de politização. De outro lado, existe um ambiente na universidade, evidentemente, de posições políticas diversas, de partidarismos para um lado e para o outro, e que é apontada por esse grupo que hoje apoia o presidente eleito Jair Bolsonaro como um antro de doutrinação esquerdista, marxista, eu diria. E o senhor, como um notável estudioso do marxismo, né, talvez hoje fosse visto como um desses perigosos doutrinadores dentro da universidade. Bom. Né? Como é que o senhor enxerga isso? Não, veja bem, o que eu digo é que a universidade está tomando posições políticas, ao menos a meninada da universidade e certos professores estão tomando posições políticas de uma maneira muito rápida e de uma maneira que não implica justamente num diálogo político. Não é isso? Verdadeiras carreiras políticas feitas das universidades com determinadas linhas. Isso precisa terminar. Nós precisamos ampliar a discussão política nas universidades, não diminuí-la, mas ampliar e respeitar as diversas posições. Uhum. Professor, o senhor mencionou o capitalismo de conhecimento. E hoje, numa entrevista à Folha de São Paulo, Steve Bannon, um importante estrategista da campanha de Trump, hoje afastado da Casa Branca, falou em capitalismo esclarecido. E ele colocou na entrevista, que talvez a gente possa usar como um norte ideológico do governo Bolsonaro, dois pilares: nacionalismo econômico e populismo de direita. Essa onda, personificada por Trump, no Brasil, Bolsonaro, e a gente vê elementos na Europa, como Orbán na Hungria, Marine Le Pen na França. Qual é o fôlego dessa onda? Até onde ela irá? Não sei. Eu sei. Porque nós podemos ter simplesmente... Nós temos uma outra questão, que é a transformação dos países socialistas em países de economia de mercado. Nós tivemos a transformação da União Soviética num país de economia de mercado e estamos tendo uma transformação enorme na China. Capitalismo de Estado. Então, e mais ainda, o capitalismo está saindo da Europa e indo para o Oriente. Não é isso? Que formas de capitalismo nós vamos ter? Não sabemos. O que nós sabemos, isso sim, que vai depender de uma enorme potência tecnológica e o Brasil não está sendo preparado para isso. Eu não estou defendendo que nós sejamos um país capitalista à outrance, mas nós precisamos de alguma forma de capital para poder gerar riqueza, para, inclusive, corresponder às demandas que estão sendo feitas pela população. Então, ou nós nos preparamos para saber exatamente aonde nós vamos, o que nós vamos produzir, porque não existe mais a possibilidade tradicional de que nós vamos ter uma economia geral e nós iremos produzir tudo aqui no Brasil. Hoje, o que nos está garantindo uma razoável exportação é o agrobusiness, que só foi possível graças a uma enorme transformação tecnológica do cerrado e da própria soja, que transformação que foi feita pela Exalc e pela Embrapa. Isto é, sem conhecimento nós não teremos geração de riqueza. E a minha preocupação hoje, primeira, é como é que nós estamos preparando as novas gerações para criar essa riqueza.
E de onde virá esse capital e de onde virá esse conhecimento para ajudar o Brasil a dar um salto tecnológico e se inserir O conhecimento no cenário do século XX? virá das universidades. Isso nós sabemos. De uma universidade que seja capaz de combinar a formação de pessoal com a formação de pesquisadores. Serão institutos dos mais diversos que vão criar as novas tecnologias. Veja bem, o que a FAPESP fez de importante nos últimos tempos? Descobriu o DNA de uma abelhinha, vamos assim, porcaria. Qual a importância de descobrir esse DNA? Foi simplesmente formar uma rede de laboratórios de primeira qualidade que permite fazer uma biologia moderna. Se nós não mantivermos todo esse processo, nós vamos para o brejo. É isso que eu estou dizendo. E é isso que eu estou pedindo. As universidades precisam entrar num novo mundo. E nós precisamos entrar num novo capitalismo. E quando a esquerda deixa de pensar no capitalismo tal como ele é hoje, ou como ele está sendo, ela deixa de ser esquerda e vira populismo. Agora, pegando um pouco a carona nessa pergunta do Jaime, parece que teve uma onda, parece não, está havendo uma onda, e que no Brasil ela replica muito o que está acontecendo, o que houve, por exemplo, na votação do Brexit, né? Em que você viu a área rural votando de uma maneira e a área urbana votando de outra maneira, né? A área rural mais conservadora e tal. E aqui no Brasil, igualzinho, né? A área urbana votou de alguma maneira, a área rural votou de outra. Então você tem parece uma clivagem da sociedade, né? Que se divide entre uma área rural conservadora e que sustenta essas políticas conservadoras, também nos Estados Unidos, né? E a gente vê na França, quando o pessoal que apoiou a Le Pen também era mais de uma área específica do centro da França, da área mais degradada das indústrias. Então, parece que está sendo, né, essa área, esse capitalismo do conhecimento mais avançado está criando essa divisão na sociedade. E vai criar mais. Daí a importância da democracia. Daí a importância de processos que tragam à tona os reais problemas do Brasil e do mundo. O que nós não podemos ficar nesse fechamento em que nós estamos até hoje. Nós estamos discutindo política municipal. Uhum. Nós estamos virando municipalistas. Uhum. E essa é a questão. Nós estamos perdendo a nossa dimensão na América Latina. Então, a situação do Brasil, a meu ver, é extremamente grave pelo nosso confinamento e pela incapacidade de, inclusive, a imprensa que está aqui se modernizar. Agora, a gente vai, só um instante, Cláudia, a gente vai agora para o intervalo e voltamos já com o professor José Arthur Gianotti. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o professor José Arthur Gianotti. Professor, como na primeira pergunta, eu perguntei ao senhor sobre esse mal-estar que o senhor estava sentindo, que o senhor primeiro tinha falado que estava contente porque tinha mexido todas as estruturas e tal, mas esse mal-estar vinha aumentando, né? E o senhor fala também no seu artigo que o senhor tinha uma expectativa de criação de um centro, né, para evitar os extremismos. Mas não é bem isso que está se... Ao contrário. Pois é, exatamente. Não é isso que está se apontando, né? Bom, nós precisamos entender que essa eleição foi muito especial. Porque, primeiro, houve o efeito Lava Jato. Eu entendo o processo de Lava Jato como um processo de reinstalação do próprio Estado, que quando chega ao momento
a um momento de solução, começa a se reinstalar e se politiza. O processo da Lava Jato é um processo político e que, inclusive, se inspirou nas mãos limpas, estudou o processo das mãos limpas e assim por diante. O que aconteceu? Aconteceu que, antes das eleições, o Congresso estava inteiramente acusado. Não tendo mais financiamento empresarial, criar um fundão eleitoral, distribuídos entre os caciques dos partidos e, mais ainda, entendeu? Provocando que nós acreditávamos que nós íamos não ter renovação política. Sim, acho que os jornalistas erraram redondamente. Mas erraram por quê? Porque a população, como em 2013, foi para as ruas. A população foi votar num sentido como não tinha votado anteriormente. Isto é, extravasando os partidos. E por isso indo ou para a direita ou para a esquerda populista, que ficou na memória do Lula, que ficou numa política que impediu no início que um candidato petista pudesse andar com pernas próprias. O resultado foi o quê? A vitória da ultradireita. O que ela vai fazer agora, eu não sei. Bolsonaro ganhou parado, mas como nós estamos vendo agora, ele está se mexendo a toda hora, está na imprensa e está tentando alinhavar o seu governo. Como ele vai fazer? Não sei. O Cláudio sabe. Você sabe? Gostaria de saber. O senhor fala do populismo, né? O que o senhor entende nesse caso do populismo? Porque nós entendo populismo uma esquerda que perde o sentido do capitalismo que ela está combatendo. E não há um populismo de direita também? Claro. Mas a questão é, então, a maneira como se relaciona a esquerda com o capitalismo? Eu acho que o problema da estilo político. O populismo da direita é uma coisa diferente do populismo da esquerda. Eu acho que o populismo da esquerda, por exemplo, é Venezuela. Você perde o sentido do capitalismo tal como ele tem que se desenvolver. Mas a Venezuela vai muito além disso. A gente tem uma deriva autoritária. E aqui o que a gente tem talvez seja muito mais um personalismo, no caso dessa presença muito com Lula e que vai matando a sucessão do populismo próprio. Existe um PT que burocratizou-se. Bem, como todos os partidos, né? De forma diferente, por exemplo, da burocratização do PSDB, enquanto que o PT se segura, o PSDB estoura. Então nós temos aí diferentes formas de organização partidária. O senhor mencionava, numa entrevista de um tempo atrás, que com esse esboroamento dos partidos, a renovação talvez se desse por meio de indivíduos que furassem os partidos. E aconteceu. No caso do PSDB, a gente vê o Dória. No caso nacional, a gente vê o Bolsonaro. E vê figuras que aí, em alguns casos, fica meio difícil saber o quanto Rio de Janeiro. Furo. O Rio de Janeiro acho que é um caso muito claro. Minas, né? também. É que o caso de Minas vem junto com um partido que se pretende um partido, ele próprio, de renovação. Né? Aí é difícil especificar exatamente o quanto é um furo nesse sentido, o quanto é algo que representa esse próprio projeto de partido que é o novo. Né? Agora, eu tenho uma certa dificuldade só de enxergar, no caso da experiência petista, algo que a gente possa exatamente classificar como populismo. Né? Acho que o caso venezuelano é nítido. Né? O caso boliviano, talvez. Mas a gente tem esse outro populismo de direita e o que traz esses elementos comuns, o que está de elemento comum em todas as experiências, tem menos a ver, talvez, com essa relação com a economia do que um estilo. Né? O governo Dilma? Ele não é populista? Eu acho que é um governo desastroso, mas não necessariamente um governo populista. Foi um governo com algumas que tentou... medidas populistas, né? Então, o problema é o que a gente está chamando de populismo. Eu estou pensando uma organização do Estado que descola da sua realidade.
a montagem do governo Dilma em relação a criar um capitalismo nacional, de parceiros nacionais, tudo isso, pensando que o capitalismo fosse igual àquele que o Celso Furtado tinha descrito, resultou no quê? Numa crise brutal. Bom, vamos chamar isso de populismo? Se você não quiser, não chamamos. Chamamos de outra coisa. Agora, professor, qual foi o maior erro do PSDB nessa história? O PSDB nunca foi realmente um partido. Eu me lembro, já no governo Fernando Henrique, era preciso um alinhamento sistemático do presidente para poder manter o PSDB. Depois, o PSDB também entrou na corrupção. O caso de Minas é emblemático. Então, nós tivemos, em São Paulo, nós tivemos uma política extremamente eficaz de Alckmin, mas que é uma política municipal, não é verdade? É ver se falta ambulância nesse município. É a grande Pindamonhangaba, né? Quando ele sai para a presidência da República, eu logo pensei, é impossível ele percorrer 5.000 e quase 600 municípios que nós temos no Brasil. Em São Paulo, ele ganhou percorrendo todos os municípios que eram contra ele. Então, nós tivemos uma política do PSDB que foi provinciana, que foi extremamente localizada. Obviamente, essa política só podia ser regionalizada e o PSDB não conseguiu ter uma política nacional. O senhor, há muito tempo, foi descrito como um ideólogo do PSDB. Eu nunca fui ideólogo em nada. Um dos ideólogos. Nem de mim mesmo. Nem de mim mesmo. Professor, o Celso ali atrás... O que disseram já de mim, não importa. Professor, o Celso ali atrás quer fazer uma pergunta. Professor Gianotti, quer dizer, esse mal-estar é um mal-estar que contagia muita gente, a esquerda, a direita, é um mal-estar com o sistema partidário, é um mal-estar com a corrupção. E a pergunta que eu queria fazer diz respeito à corrupção e à moralidade na política. Se nós pegarmos as duas eleições Dilma, quer pelo caso do Mensalão, quer pelo caso da Lava Jato, eram escândalos de corrupção que afetaram diretamente aqueles dois processos eleitorais. Mas ainda assim, os acusados, tanto do Mensalão quanto na Lava Jato, se saíram vitoriosos da eleição. Será que corrupção combinada com eventual percepção de êxito na economia, né, é algo que pode resultar em vitória eleitoral, diferentemente da atual eleição, na qual tinha o peso dos escândalos de corrupção, mas, ao mesmo tempo, um fracasso econômico completo. A corrupção pesa mais quando eu tenho eficiência econômica ou não, ou isto é indiferente para a moralidade da política? Eu introduziria um meio termo. Lá no SEBRAP, quando eu falava que a corrupção é importante, todos diziam, não, a corrupção é endêmica na política. Isto é, até no paraíso já havia corrupção, afinal de contas, Eva foi corrompida. Acontece que o que importa, a meu ver, é a forma da corrupção. A corrupção na política romana é completamente diferente da corrupção no século XIX. E a corrupção no Brasil, nos últimos tempos, ela foi muito peculiar na medida em que as empreiteiras e o grande negócio passou a legislar junto com o Congresso. Isso não era assim no Império, nem na época Vargas. Havia interesses, mas não se sentar juntos para fazerem projetos iniciais. Afinal de contas, a Odebrecht passou a legislar junto com com o Congresso. Evidente que a crise, então, é uma crise
que afeta a política de uma certa maneira, isto é, no próprio sentido da representação. Isto é, a corrupção no Brasil nos últimos tempos afetou diretamente o processo representativo. E esse pessoal todo era político sem representar nada. E não é à toa que são os dois polos que conseguem vencer a eleição. Isto é, aqueles que mais negavam o processo representativo natural. Um Estado menos interventor foge desse tipo de corrupção? Eu não sei quem é o Estado mais ou menos interventor, depende. Regule menos ou que seja menos empresário, todas essas coisas conjuntamente? Não sei, ele pode ser extremamente, dizer assim, pouco interventor. Mas ele pode tocar em pontos nevrálgicos de tal forma que o efeito seja enorme. E as empresas continuariam a atuar nesse mesmo processo? Então, o problema nosso é como é que nós vamos controlar a corrupção moderna legisladora. E isso não estou vendo nenhum movimento contra. Eu quero saber como o novo presidente vai lidar com isso. Daniela. Nós não esquecemos, vamos esquecer Daniela ali, professor. que ele conhece bem o Congresso e que ele, quando foi candidato à presidência da Câmara, teve 4 votos. Professor, sobre isso, a questão da governabilidade, qual será a governabilidade que Bolsonaro terá, é uma das grandes dúvidas que se colocam daqui para frente, né? O senhor acha que ele tem condições de conduzir reformas que ele propõe ao Congresso? E caso não tenha, que riscos que a gente pode correr a partir daí? Não sei, eu acho que esse governo vai passar por uma crise. E vamos ver como é que ele vai resolver o problema da crise. Não é possível juntar numa política a extrema-direita e o antipetismo. Então, haverá um momento em que ele vai ter uma nova política para poder continuar a ter uma maioria, não só no Congresso, mas da população. Ora, se ele não conseguir fazer isso, ele cai. Pedro. Professor, deixa eu dar 2 passos atrás. A gente flertou um pouco falando com esse tema da transformação digital do mundo, da decorrente transformação do capitalismo a partir daí. A impressão que dá, se a gente sobrevoa pelo menos o mundo ocidental, é que a esquerda na Europa, na América Latina, o Brasil também, evidentemente, se perdeu, de alguma forma, não viu, não enxergou a transformação do mundo e continua falando dos problemas de 1930. Continua falando da legislação trabalhista, da Previdência e defendendo como se estivéssemos com Getúlio Vargas na presidência da República. O centro mal se formou, se corrompeu, virou alguma coisa vaga, o PSDB tentou ocupar esse papel, não ocupou. É um fenômeno parecido com o que tem acontecido com vários países. E, de repente, entra, se o senhor me permite chamar assim, uma direita populista, dada a fazer movimentos de massa, o que é uma coisa rara, né? A direita produzir movimentos de massa, e se aproveita desse vácuo, prometendo soluções simples para problemas que são extremamente complexos, problemas que a gente mal consegue compreender, e, de repente, parece sair ocupando governos em vários lugares. O problema dessa direita populista com movimentos de massa, oferecendo soluções simplistas para problemas que nós mal compreendemos, não costuma dar certo na história do mundo. O senhor acha que existe uma crise da democracia no Ocidente que a gente deva levar a sério? Eu falo do Brasil, evidentemente, mas eu falo no sentido mais amplo. Bom, exatamente no sentido mais amplo. Vejamos o que está acontecendo na Europa. Nós temos um centro. Nós temos... Macron? Mas temos Macron. Nós temos uma enorme crise da União Europeia. Agora
um plano econômico da Itália que está revolucionando, está propondo quase um naufrágio da União Europeia. Itália que faz parte dessa direita populista. Direita populista. Então, nós estamos vendo esse processo já na Europa. Na América Latina, nós temos a mesma coisa. E o que acontece na América Latina, eu fico impressionado. É quando vem a ditadura, vem... pega tudo, não? Quando tem esse tipo de esquerdismo ou de direitismo, está acontecendo também nos vários países. O problema nosso é que, nesse capitalismo global, qual vai ser a nossa participação? Se nós nos encolhermos muito, nós simplesmente vamos esvaziar os nossos processos políticos vamos dizer, da sua seiva, que é a luta pela igualdade a luta da igualdade contra a desigualdade que o capitalismo naturalmente traz. Ora, nós não sabemos como é que nós vamos fazer isso. Só nós estamos simplesmente com uma política alienada. Agora, com Bolsonaro, pensando em escola militar, em bater continência, e assim por diante. Isto é... E o astronauta de ministro aí da ciência... E a chance de construir um Vale do Silício brasileiro vai longe, né? Isso é, nós estamos falando... Para longe. Nós estamos falando blá, 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 quando os problemas brasileiros são problemas mundiais e nós não estamos enfrentando. Inclusive, por quê? Porque as universidades estão pensando a partir do seu umbigo. Aliás, professor, nessa campanha marcada por uma falta de debate sobre conteúdos mais consistentes, há um tema que também não apareceu e que me deixa particularmente preocupado. Como o Brasil lida com o seu maior parceiro comercial desde 2009 e como lida com o país que está entre os maiores investidores hoje aqui no nosso país, que se chama China. Como o Brasil deve olhar para a China, também a partir dessa perspectiva que o senhor colocou, de como inserir o Brasil no capitalismo e na vida do século XXI? Não sei. Realmente, precisa ver como é que o economista pensa isso, como é que, do ponto de vista das relações internacionais, isso pode ser colocado. Não vá querer que eu responda a todas as suas perguntas. Por que a gente não discute o tema? Por que a sociedade brasileira fica de costas para esse tema chamado China? Porque nós estamos realmente provincianos. O Brasil hoje é um país provinciano. Provinciano por esse tipo de esquerdismo que nós tivemos e por esse tipo de nova direita que está aparecendo. Vamos dizer francamente, a nova direita que está aí não é nada moderna. Nós alguma vez não fomos provincianos? Não. Isso, acho que houve momentos em que nós estávamos mais próximos ao que acontecia no mundo do que nós estamos hoje. Por exemplo, logo depois da democratização, eu acho que nós estivemos inseridos de uma melhor maneira no contexto mundial. Hoje, não. E quem é moderno no Brasil, então, para levar adiante esse debate? O que é moderno em todas as situações? Um pensamento atual. E nós temos que pensar, ter condições de ter pensamento novo, pensamento que ouse, pensamento que não repita os chavões tal como nós estamos acontecendo hoje, está acontecendo agora. Porque amanhã você vai abrir os jornais e nós vamos ver que eles estão dizendo basicamente a mesma coisa que eles diziam há 15 ou 20 dias atrás ou há 2 meses atrás. Professor, a Daniela queria perguntar para o senhor. No caso da China, quando rapidamente apareceu na campanha, foi alvo de críticas
presidente eleito também, disse que era contra a venda de ativos para os chineses, chegou a dizer que os chineses não estavam comprando no Brasil, estavam comprando o Brasil, e ao mesmo tempo ele busca um alinhamento com os Estados Unidos, de Donald Trump, que está em guerra comercial com a China, nosso principal parceiro comercial, né? Que reflexos isso pode ter sobre nós? E ele visitou Taiwan, né? Visitou Taiwan. Não sei, Daniela. Acontece o seguinte, que nós temos simplesmente de tratar com a China de uma forma autônoma e sabendo exatamente o que nós estamos fazendo. Ora, o Itamaraty tem feito isso? Não se sabe. As políticas estão de tal forma secretas hoje em dia que nós não temos exatamente... Veja bem, alguém discutiu isso nessa campanha? Essa campanha, do ponto de vista ideológico, foi uma nuvem negra, porque todos os reais problemas brasileiros não foram discutidos. Isto é, os dois lados simplesmente passaram um verniz no Brasil e o Brasil real desapareceu. Essa foi uma campanha moral, né? A gente não teve uma discussão sobre problemas políticos concretos. Foi uma discussão sobre quem estava do lado do bem ou do mal. O Lula é presidiário? É presidiário, não é presidiário. Mas isso é uma questão moral, né? Por isso que termina isso é uma questão de justiça. Ele foi condenado por 16 juízes já, no caso do apartamento. Se houver alguma prova importante que o inocente se apresente logo. Agora, dizer que a política tem sido justamente uma negação... Mas a campanha não foi só em cima da questão do Lula, né? Ela foi também em cima, por exemplo, da questão dos valores da família, né? Daquilo que se ensina na escola, da sexualidade. Claro. Veja bem, mas você acredita que essa direita vai impedir que os jovens se abracem de todos os jeitos? Não. Alguns estão apanhando na rua. Estão apanhando na rua por uns tempos, depois eles vão bater. Celso, a gente vai voltar com você no próximo bloco. A gente vai ter que fazer mais um intervalo. Voltamos logo com o professor José Arthur Gianotti. Fique aí, só um instante. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o professor José Arthur Gianotti. O professor Celso queria fazer a primeira pergunta. Professor Gianotti, nós temos uma forma de fazer política na qual os telefones celulares, o WhatsApp, o Facebook se transformaram numa ferramenta muito importante e controvertida a respeito das novas formas de se fazer política. É possível, uma hipótese, não sei se é exatamente essa leitura mais adequada, que por meio do WhatsApp, por exemplo, a participação política se torne muito ligeira e muito rápida. Basta eu apertar aqui uma tecla e mandar uma mensagem para dezenas de pessoas. Então, tenho controvérsia deste lado, isso sem falar em fake news e toda esta discussão que nós tivemos recentemente. Isso não é um fenômeno brasileiro, foi assim na eleição do México recentemente, foi assim na eleição do Trump. Mas, de outro lado, nós tivemos um fenômeno interessante, decorrente deste processo eleitoral, pelo menos em parte, que foi o fato de que vários políticos com envolvimento em casos de corrupção muito sérios, muito importantes, não foram reeleitos. Isto, eventualmente, significa que as novas tecnologias podem reforçar, no momento eleitoral, o controle da representação política? Bom, em primeiro lugar, graças às novas tecnologias, existem colegas que estão dizendo que a própria representação política como tal poderia ser evitada
de tal forma que nós teríamos uma democracia direta graças a, de manhã você levanta, responde o seu questionário político e depois vai tomar café. Isso depende do que você entende por representação. A noção clássica de representação é que você tem uma fruta aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e você tenha um determinante que permeasse todas. Ora, existem outras concepções de representação, que são representações por semelhança de família. Você é semelhante a Daniela, Daniela é semelhante ao Cláudio, mas você não é semelhante ao Cláudio. Isto é, eu tenho a impressão que a representação política é muito mais por semelhança de família do que por direta. Ora, desse ponto de vista, se as novas tecnologias dão informação direta, não é por isso que as representações se constituam através dessas mensagens que você receberia no café da manhã. O que houve é que, pelo tipo de corrupção que foi denunciado, pelo tipo de processo mensalão, petrolão e assim por diante, esse pessoal todo deixou de ser representante. E nós tivemos uma limpeza no Congresso que nós nunca imaginávamos ter. Veja bem, foram destroçadas as famílias tradicionais. Das velhas famílias tradicionais, a que sobrou foi do Renan, por uma situação muito peculiar em Alagoas. E isto teria acontecido com ou sem o WhatsApp? Não, o WhatsApp ajudou. Eu acho que ajudou enormemente. Agora, também acontece pela televisão. Nós abrimos a televisão e temos informação de todos os lados. Então, nós estamos num mundo em que a informação nos penetra. Mas não significa que a gente cate a informação e simplesmente não a digira. Ora, o povo brasileiro digeriu muito bem a informação vinda do petrolão e negou a maioria dos congressos. Eu acho isso muito bom. Negou o mandato, né? A todos que estavam envolvidos. Perderam o mandato. Uhum. Professor, ô Pedro. Pois é, eu acho que tem um momento-chave. Essa é uma década incrível, né, na política brasileira. A quantidade de eventos. Acho que está todo mundo com uma certa sensação de... Ainda não chegou 2020, já estamos sem fôlego de tanta coisa que acontece nessa década. Agora, a impressão que eu tenho é que começa com 2013. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta dupla. A primeira é, porque existem muitas interpretações, para o senhor, o que aconteceu no Brasil em 2013? E a segunda parte da pergunta é, o senhor enxerga alguma relação entre 2013 e essa eleição que nós estamos vivendo agora? O que eu tenho impressão, eu não sou especialista disso, que em 2013, uma população que não vinha para a rua, veio para a rua. Por quê? Porque se sentiu ameaçada pelo tipo de economia, o tipo de sociedade que estava se formando. Ela recuou e agora, incentivada pelo petrolão, pelas denúncias de corrupção da política, pelo papel da mídia, ela voltou. O que nós tivemos, veja bem, é uma enorme presença das classes médias na política brasileira, visível, que nós não tínhamos anteriormente. Professor, no seu artigo, uma afirmação sua me intrigou. E o senhor disse que certas pessoas e certas camadas que conspiravam
vieram à luz, e isso era bom, e eles seriam obrigados a se civilizar. Ou perder o poder. Mas será que eles serão obrigados a se civilizar? Porque a gente vê em outros países que não se civilizaram e não perderam o poder. Viktor Orbán, Rodrigo Duterte na Erdogan. Erdogan na Turquia. Existe essa terceira possibilidade, continuando a pergunta do Lessa, de não haver uma civilização do Bolsonaro e ele ficar e ampliar, transformar numa... Óbvio que existe. Só que nós não temos uma economia e uma vida organizada como se tem na Turquia. Nós não temos uma unidade de país que é muito diferente da unidade turca. O que nós temos que pensar é na América Latina, onde nós somos muito parecidos. Ora, na América Latina não está havendo processo de tipo Erdogan. Venezuela. Ah, não, aí é diferente. Aí você... É a esquerda, porém o mesmo processo na de Venezuela deterioração da você tem uma democracia. economia que sai da que eles chamam de doença holandesa, que dá um preço. Só baseada no petróleo. Baseada no petróleo, tal, e isso começa a esgotar. Não é caso de Turquia, não é caso dos outros países, certo? Então... E a economia do Brasil é mais complexa do que a da Venezuela, né? Eu acho que é muito mais complexa. Muito mais, claro. Muito mais complexa. Fala já. Mas com enormes desigualdades do ponto de vista da produtividade. E é isso que é problemático. Professor, desse século XXI, do capitalismo do conhecimento, Revolução Industrial 4.0, inteligência artificial, os conceitos de direita e esquerda permanecem iguais aos da Guerra Fria? Não. E como eles mudam? Eles mudam na medida em que o capital cria riqueza, criando desigualdade. Isso nós sabemos. Nos Estados Unidos, vemos na Europa e assim por diante. Estamos vendo na China. Basta assistir uns bons filmes do Yan Shanke e você vê que tipo de desigualdade está acontecendo na China. Ora, quando cria desigualdade, cria luta contra a desigualdade. Então nós temos um processo que, graças a esse tipo de produção de riqueza, que é o capital, naturalmente nós temos, de um lado, direita e do lado esquerda, e se confrontando, com uma necessidade para que as coisas não se radicalizem e não se embirutem, que haja uma social-democracia. O que no Brasil aconteceu foi que a social-democracia foi para o brejo. E nós temos hoje uma situação realmente, vamos dizer assim, psiquiátrica. E será que justamente, como esse capitalismo, a inteligência artificial, a gente está vendo que a desigualdade está aumentando no mundo inteiro, né? A China produz, segundo algumas estimativas, 2 bilionários novos por semana. Um lugar que existia igualdade... Que é governado pelo Partido Comunista. Então, a desigualdade está aumentando no mundo. Essa disparidade é que não está gerando essa disfuncionalidade da política e das soluções políticas? Não é que ela está gerando uma nova forma de fazer política, uma forma de muito maior conflito, tá certo? Isso Mas extremada. Extremada é que justamente joga para as posições de forma que esses extremos deixam de ser racionais. Por isso que eu digo, a grande necessidade no Brasil hoje é reconstruir uma social-democracia, um centro que seja capaz de fazer a mediação política. Eu não sei se isso nós vamos conseguir fazer ou não. Eu não sei como o governo Bolsonaro vai poder se desenvolver se não aparecer um centro que faça a mediação. Porque se continuar nesse processo de radicalização, eu aposto que ele cai.
Pois é, professor, a gente está... O senhor está falando disso, obviamente, a política nas democracias ocidentais se polarizou barbaramente. Não é só o centro que desapareceu, o diálogo desapareceu. Os parlamentos não debatem mais. A gente estava falando da França. O que aconteceu para a França gerar um Macron? E parece que a maior parte das democracias não consegue gerar essa figura de centro que consiga reinstituir o debate na sociedade. Espera bem. A conversa franca, sabe? Você não tem um Macron na Inglaterra. Não tem. Mas, em compensação, você tem um enorme debate na Inglaterra hoje. Ou em Portugal? Bem, Tem. sim, tem a geringonça em Portugal. Agora, a Inglaterra tem parlamento há quantos séculos? Então tem A Magna Carta. A Inglaterra Mas realmente a gente vê, não sei se o Cláudio ia falar sobre isso, sobre essa questão dessa Aqui em Portugal você também tem uma outra concertação pela esquerda e que também está funcionando com espaço para diálogo. E que inclui, inclusive, a direita, né? Como? Inclui, inclusive, a centro-direita. Pelo menos no debate, né? Mas Portugal não na coalizão, mas no debate, sim. Mas Portugal está com uma situação muito especial, porque ele está ficando uma espécie de capital cultural europeia. Então, o que eles estão recebendo de turismo, de gente e de brasileiro que está comprando casa em Portugal, não é brincadeira. Europeu capitalizando. também, né? Então, Portugal é uma situação peculiar. O que nós estamos vendo isso sim, o esfacelamento do centro e uma radicalização muito mais ou direita ou esquerda, ou populismo esquerdista. E não sei o que pode acontecer, porque a possibilidade de conflito aumenta. Vamos para mais um intervalo e voltamos com o professor José Arthur Gianotti. Só um minutinho, aguarde aí. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o professor José Arthur Gianotti. Uma coisa que o senhor afirmou num dos seus artigos também é que os militares poderiam tirar Bolsonaro caso ele, enfim, começasse em políticas mais direitistas. Os próprios militares reagiriam a isso? Eu acho o seguinte, nós temos novos militares, não estamos na época do Geisel. Mas eles ainda não pensam, como o pessoal estava falando, ainda na época da Guerra Fria, não? Não creio. Há muito militar com sentido bem claro que eles devem cumprir a Constituição. Isso várias pessoas me disseram. Desculpe. Quer uma água? Tem uma água do lado do senhor. O Exército, nós não sabemos o que ele é, mas pelo que me informaram, há um enorme sentido de cumprir a Constituição, inclusive intervindo para a manutenção da ordem, mas não para um tipo de golpe à la Bolsonaro. Eu não vejo que Bolsonaro represente esse exército. O Exército seria, talvez, ou as Forças Armadas, de modo geral, um certo cerne de racionalidade num governo que é um governo de destrambelhados? Vai depender de como vai ser esse destrambelhamento. Nós não sabemos nada do governo Bolsonaro. Esse é o problema. Mas pelo que a gente viu até hoje, né? Dos que o cercam, das declarações que dá. Eu sei que ele está se mexendo bastante agora. Vamos ver o que vai resultar. Que tipo de governo ele vai tentar? Não sei. Por que nós no Brasil, professor, não conseguimos desenvolver um projeto nacional? Essa é uma velha história. Mas importante. Importante. Eu sempre me lembro de um professor, Morse,
um brasilianista, que sempre dizia que o Brasil nasce do Estado. Ao contrário do que acontece, o diabo dá uma alergia em mim que é complicada. Ao nascer do Estado, você teve, no início da independência, 2 projetos. Um projeto do Zé Bonifácio, que era o Estado se organizando e transformando o Brasil. E teve um outro projeto, que é um projeto de associação das oligarquias do Feijó. E foi esse que ganhou. Tá certo? O do Feijó? Foi o Feijó que ganhou. Tá certo? Os Andrades Bonifácio foram foi chutado, expulsos da política. Ora, o que nós temos na política brasileira até agora foi sempre um concerto de oligarquias. Nós tivemos um processo de Getúlio que tenta unificar, mas vindo de Porto Alegre, fazendo concessões às oligarquias e assim por diante. Quer dizer, mesmo quando nasce do Estado, é um Estado capturado por oligarquias. O Estado capturado não é um Estado em que antes, por exemplo, de descer em New Haven ou em Boston, eles se organizam e assinam um contrato social, que dá briga, dá um monte de coisa, dá uma guerra de secessão. Mas nós não tivemos uma guerra de secessão. Tá certo? Então nós temos um funcionamento regional que é muito diferente dos Estados Unidos e muito diferente da Europa. Nós nunca tivemos Napoleão. Mas nessa eleição as oligarquias foram expulsas do Congresso Nacional. Nessa eleição, bom, eu não sei se poderão ser substituídas. Em 1930 foram. Como? Em 1930 foram. Um outro momento de ruptura nosso. Mas agora não sei se nós vamos ter outras oligarquias. Não sabemos. E junto com as oligarquias, o sistema partidário, que poderia eventualmente ser um sistema oligárquico também. Mas a minha pergunta diz respeito, pedi uma reflexão do professor a respeito do sistema partidário brasileiro. PT e PSDB saem muito combalidos desta eleição. Em 2013, por exemplo, a pergunta que fazia o Dória agora há pouco, em 2013, aquelas manifestações eram, em boa medida, manifestações contra o sistema partidário, contra todos os partidos. Em experiências, como o caso da experiência italiana, logo após a Operação Mãos Limpas, eu tive também uma destruição do sistema partidário italiano e o surgimento de uma figura como a figura do Berlusconi. Tá? Então, a minha pergunta é a seguinte: o que sobra da democracia representativa, do parlamento, dos partidos políticos, especialmente se eu considerar que existe uma relação histórica entre capitalismo e democracia representativa. Falta algum elemento para a nossa equação política, ou maturidade do nosso capitalismo, ou maturidade do nosso sistema partidário? Não, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, na Itália houve uma destruição do sistema político. No Brasil não houve. Houve uma substituição muito grande, mas não houve uma destruição. Nós não temos um Berlusconi. É isso? Então, eu tenho a impressão que o sistema político brasileiro foi posto em xeque, mas ele recupera-se pela direita e pela esquerda. O que nós não sabemos é como é que vai funcionar justamente essa esquerda e essa direita. Daí a nossa insegurança. Daniela.
Professor, essa onda conservadora que elegeu o Bolsonaro, ela acontece enquanto uma outra onda já estava em curso, que é da luta pelo direito das mulheres, comunidades LGBTs, negros e indígenas, né? Significa que nós veremos retrocessos nessas áreas a partir de agora ou que nós podemos esperar uma contra-reação à altura? Não, veja bem que haverá uma tentativa de retrocesso, basta ver logo depois da eleição a rezaria que nós tivemos, não é isso? Com evangélicos e assim por diante. Agora, eu não creio que haja possibilidade de retroceder aos costumes antigos do Brasil. A sociedade se libertou de tal forma que, naturalmente, não teremos mais os comportamentos familiares tradicionais. Isso é ilusão de evangélico e de militar reformado. Algo como no Irã, por exemplo? Como? Algo como no Irã, que era uma sociedade que tinha secularizado bastante, de repente tem um... E a Turquia mesmo. Sim, mas tem um sistema... O retorno do véu um sistema Turquia, por exemplo. religioso de extrema potência e de enorme infiltração. Mas a o Turquia... Brasil não tem essa religiosidade. Mas a Turquia é um país que tinha passado, inclusive, por uma revolução secularista, né, do Atatürk, que, por exemplo, havia banido o uso do véu. De repente ele volta Acabou. com força, né? Não, mas veja bem, o que acontece é que, eu tenho a impressão, é que no Oriente, o islamismo, justamente por causa dos conflitos no Oriente Médio, aumentou violentamente. Então, a religiosidade cotidiana é muito grande, o que não existe no Brasil. Veja bem, nós temos hoje uma enorme população de neocristãos. Mas é uma religiosidade muito particular, muito capitalista. Jesus é fiel. Mas é fiel como um banco. Porque se você não tiver o que se importa na tua igreja, você muda para outra. E muda para outra. Você tem uma fidelidade à religiosidade, mas não ao banco. Não aquela igreja específica. Como? Não aquela igreja específica. Não aquela igreja específica. Então você tem uma religiosidade que é, de certo modo, tradicional, mas você não tem o poder da igreja. Certo? A igreja perde poder se ela não for um banco fiel. Por isso nós temos uma enorme quantidade de novas igrejas. Isso não dá islamismo. Professor, voltando à seara política, qual é a reforma política que o Brasil precisa e qual é a reforma política, se é que vai haver alguma, do governo Bolsonaro? Você quer que eu seja Deus? Claro. No mínimo. Não recuse esse convite. Nós estamos falando de religião, por isso que eu introduzi essa pergunta. Não, você tem que pensar todo o que é uma reforma política. Eu acho que todos os senhores aqui saberiam muito mais que eu. Eu sou um leitor de filósofo. Professor? Professor, O Pedro aqui primeiro, depois o Celso. o senhor acompanha a política brasileira desde os anos 50, como adulto? Mais ou menos. Mais ou menos. Pouco antes, né? Pouco antes? O senhor estava falando... Um pouco antes. O que? Governo Dutra já como adulto? A minha pergunta é a seguinte: melhoramos ou pioramos? Não sei. Eu acho que a ideia de a gente melhorar ou piorar, nós somos muito diferentes do que nós éramos. Ou que existe mais democracia e mais gente participando, isso é evidente, inclusive, pelas mídias sociais. Agora, não sei. A vida camponesa tem os seus encantos. Celso. Professor, o candidato vitorioso ontem, no discurso,
que fez logo após a proclamação do resultado. Tinha alguns livros sobre a mesa, um deles era a Bíblia e outro era a Constituição, a qual ele jurou fidelidade e obediência ontem. Vindo de um religioso, jurar a Constituição não é algo desprezível. Essa Constituição acabou de completar 30 anos e mostrou uma capacidade muito grande de manter estável a nossa democracia. Com quantas emendas? Com várias emendas, mas eu acho que essa capacidade ela teve... Nós vamos ter que modificar um monte de coisa da Constituição. O senhor, como professor da Faculdade de Direito, sabe melhor que eu. Ela resiste a um governo como este? Como está, não. O senhor sabe disso. É verdade. Onde por exemplo, que a gente teria... Onde ele mudaria? As cláusulas pétreas dos direitos civis não dá para mexer, professor. E às vezes dá a impressão que o presidente eleito Bolsonaro gostaria de mexer em alguns... Vamos ver. Vamos. Eu acho que nós estamos diante de um novo governo que está começando, que vem de uma forma como nós não esperávamos. Certo? Eu acho extremamente instável. Certo? Vamos ver o que vai acontecer. Temos que esperar. Certo? Enfim. Ser paciente faz parte da nossa profissão. Mas que já chegou a sinalizar que talvez mudasse a Constituição e a substituísse por uma outra feita por uma comissão de notáveis. Começou, vocês falam muito nisso. Mas o problema para fazer isso é ter força política. E ninguém tem força política para fazer isso. Não, para substituir a Constituição precisa de um golpe de Estado, não? Constitucionalmente não dá para substituir a Constituição. Você pode convocar uma Assembleia Constituinte, realmente, mas dentro do que a própria Constituição prevê, não está previsto mesmo. Na Constituição. Não, de modo algum. Só estão previstas as emendas, né, que, no fim, não mudaram o cerne da Constituição, mudaram políticas públicas, fundamentalmente. Eu não sei, eu não tenho... O que pode ser mudado ou não, para perguntar ao professor de Direito. Daniela? Professor, como é que a gente pode imaginar que vai acontecer a oposição ao governo Bolsonaro, né? Enfim, como é que fica o PT nesse desenho? Tem condições de liderar uma oposição? Como é que fica Ciro Gomes, esse racha com o PT e o PDT de Ciro Gomes? E o PSDB vai fazer oposição ao Bolsonaro? Ele vai se colocar contra as propostas mais conservadoras ou vai apoiar as reformas? Você não acha que vai haver uma reformulação dos partidos? Não posso mais nela. O PSDB, como está, não tem condições de permanecer. O Dória não vai ter condições de montar o antigo PSDB. Evidente. Certo? Então, o que nós temos, sobretudo, é pensar como é que vai nascer o centro, como é que vai funcionar o Ciro. Não sabemos. Então, nós estamos... Acho que é melhor... E o que o senhor acha que deve acontecer com o PSDB? Eu já disse há uns 3 anos atrás ou mais que o PSDB estava morto como um partido. Defunto, a gente enterra. Professor, só um instante, Jaime, a gente já está terminando. Queria terminar com umas perguntas para o senhor. Nesses tempos de WhatsApp, de mensagem eletrônica, qual mensagem o senhor mandaria para o presidente eleito? Respeite os outros. E qual livro o senhor aconselharia aos brasileiros para esses tempos conturbados? Talvez ler Drummond. Drummond. E qual é o seu livro de cabeceira? Depende da semana. Depende da semana. E tem uma música assim, que o senhor identificaria para esses momentos? Não, eu varia muito. O senhor gosta muito de música clássica, não é isso? Às vezes... Ontem, por exemplo, havia uma ópera que eu sempre achei que era uma porcaria. Certo? Que eu nunca gostei de Verdi, mas ontem eu vi, se
do Bocaneira e achei maravilhoso. Maravilha. E o senhor tem uma frase, um verso, para terminar aqui a nossa conversa? Uma frase e um verso? Não, eu não sou poeta. Muito obrigado, professor. Eu te agradeço. Obrigado a todos. Estamos chegando ao final de mais esta edição do Roda Viva. Agradeço a participação de Celso Fernandes Campilongo, do Cláudio Couto, da Denise Milanese, do Pedro Dória, do Jaime Spitzkowski e do nosso cartunista democrático Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, especialmente ao professor José Arthur Gianotti. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda-feira. Até lá. Muito obrigado.